atacar uma plataforma multicoluna, ok? Nessa sequência, assim. E aí talvez fique relativamente simples. E quantos de vocês ouviram falar de osciladores de Van der Pol? 1, 2, professores em geral sabem essas coisas, né? Ok, então a gente vai usar osciladores forçados de Van der Pol para representar as forças hidrodinâmicas, tá certo? Então, mais ou menos, agora, quem não tiver essa formação, não tiver esse conhecimento, por favor, me interrompam a qualquer hora, tá? Tudo bem? Então, eu vou fazer 2 apresentações na sequência, ok? Mais uma coisa. Isso aqui eu tirei, a gente fez aquela escola de dinâmica não linear, a PESP, em 2019, um pouco antes da pandemia, né? E uma das aulas que foi dada lá, eu tirei, acho que saiu. Aline, entrou. Entrou aqui. Tudo bem. Então, parte do que eu falei lá nessa escola de dinâmica não linear FAPESP é esse modelo aqui, tá? Então, eu extraí de lá para a gente trabalhar. Tanto que está lá, São Paulo School of Advanced Science on Nonlinear Dynamics, né? Isso foi parte do que eu apresentei lá. Muito bem. Então, a gente vai falar aqui de um modelo analítico para sistemas de amarração, né, no plano horizontal. Depois, o Franzini, amanhã, ele vai falar sobre uma extensão para o tridimensional, ok? E mais do que isso, para amarrações compartilhadas. E depois o modelo para movimentos induzidos pela correnteza, né, de uma plataforma monocoluna. Então, isso aqui são plataformas monocolunas. Quantos de vocês já viram plataformas desse tipo? São corpos gigantescos. O diâmetro típico desses flutuantes é 100 metros, diâmetro típico. Você está olhando aí para algo que tem 100 metros de diâmetro. São imensos. E calados, o calado, todos sabem o que é o calado, né? É a profundidade que atinge aquele flutuante da ordem de 30 metros, tá? Então, são corpos imensos. Essas plataformas, em geral, são utilizadas para a produção de óleo e gás. Não são muito comuns. Na bacia de Campos, bacia de Santos, o que a gente mais utiliza são os do tipo navio, que são os FPSOs, Floating Production Storage and Offloading Systems. Mas tem também uma única no Brasil, operando em águas brasileiras, que é essa daqui, da Cevan. Okay? Essa daqui foi uma que foi projetada pelo pessoal da Poli e da Petrobras para operar no Golfo do México, mas nunca foi construída, tá? E essa daqui, ela tem um moon pool dentro, que é no fundo, ela tem uma forma toroidal e tem uma piscina lá dentro. Se comunica com o meio ambiente externo. O que é interessante para as operações. Por outro lado, a coluna d'água que fica lá dentro pode ressonar com as ondas, e aí você pode ter um problema também. Então, não vamos tratar desse problema da ressonância da coluna d'água lá dentro, ok? Então, a gente vai imaginar que a estação advinda das ondas que atinge essa plataforma não ressonam com essa massa de água interna, mas essa massa de água interna, quando a plataforma se movimenta, ela carrega essa massa de água interna com ela, né? E tem que ser levado em consideração na inércia do sistema. Tá ok? Está claro isso? Então, aqui tem um conjunto de sistemas de amarração, né? Estão representados aqui. Em geral, são várias linhas em paralelo. Tá? Várias linhas, por uma questão de segurança, inclusive. Se você perder várias dessas linhas, ainda assim você mantém a posição. Tá bom. Então, isso aqui são trajetórias no plano horizontal do centro de massa dessa plataforma, com correnteza vindo nessa direção, vindo nessa direção, nessa direção, nessa direção. Vocês veem aqui trajetórias em forma de 8, né? Isso aqui são medidas experimentais que foram feitas em modelo em escala reduzida,
E o que vocês estão vendo aqui é uma característica de amplitude de movimento na direção transversal à correnteza, dividido pelo diâmetro da plataforma, em função de uma frequência adimensional, ou da velocidade de escoamento adimensionalizada pela frequência natural, típica, e pelo diâmetro, que a gente chama de velocidade reduzida, em vibração induzida por vórtice. Então, esse é o típico comportamento de vibração induzida por vórtice. O que está acontecendo aqui é a geração de vórtices em função da correnteza, só que é uma plataforma de baixo calado. Em geral, quando se estuda a vibração induzida por vórtice, a gente pensa em cilindros muito longos, muito compridos, né? E os estudos fundamentais em vibração induzida por vórtice, ou VIV, ou VIV, que se fala em inglês, né? São para cilindros muito longos. Esse é um caso de cilindro muito curto. Então, não necessariamente o padrão de vórtices que é gerado por um cilindro curto é o mesmo do que quando o cilindro é longo. Muito pelo contrário, você tem também um escoamento por baixo, né, que gera um outro padrão de vórtices embaixo que acaba se misturando com os vórtices que são gerados no entorno da plataforma. Tá? Então, por isso que é um fenômeno de vibração induzido pela emissão de vórtices, mas não são os vórtices convencionais que a gente está habituado no estudo de VIV. Ok? Tá? Vocês conhecem esse tipo isso é uma resposta em amplitude. O fenômeno tem uma ressonância. Aqui está o pico de ressonância. Tem uma outra forma de escrever isso daqui, que é dividido pelo número multiplicando pelo número de Struhel. O número de Struhel é um número que depende da forma do corpo, que efetivamente é um número dimensional que regula a frequência de emissão de vórtices. Cada forma de corpo tem uma frequência de emissão de vórtices, né? Tem um número de Struhel. E a frequência é proporcional à velocidade do escoamento. É linearmente proporcional. Então, eu posso enxergar essa velocidade reduzida aqui como se fosse uma frequência dimensional. Então, eu posso enxergar isso aqui com uma curva de ressonância, e aqui está a frequência de movimento dela, normalizada por uma frequência natural. Então, o que a gente está vendo aqui é que existe um fenômeno chamado lock-in, que é a frequência de oscilação, ela fica presa na frequência natural do sistema, ok? É o que se chama lock-in ou lock-on, e aparece isso numa série de fenômenos que não apenas em VIV. Né? É sincronia, né? Sincronia. A emissão de vórtices acaba se sincronizando com a própria frequência de oscilação do sistema, e aí ela se mantém constante em toda a região de ressonância. Só que não é uma ressonância clássica do tipo sistema linear, né? Tem um pico de ressonância e tal. Tem uma região de ressonância. É uma ressonância não linear, na realidade, mas é um fenômeno ressonante. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Ok. Então, vamos continuar. Então, vamos tentar fazer primeiro um modelo do sistema de amarração. Aqui, 3 graus de liberdade, na direção da correnteza, que eu sempre vou chamar de X, na direção transversal à correnteza, que eu vou chamar de Y. Psi é o ângulo de rotação em torno de um eixo vertical. Ok? Então, é o ângulo que, em engenharia oceânica, a gente chama de yaw, o ângulo de yaw, ou aproamento. Tá? Esse Psi e Eta são eixos que estão solidários ao corpo, e a posição do centroide aqui eu vou medir com X e Y minúsculo, ok? Então, essa é a nossa... Aí a gente vai para a nossa equação de Lagrange. Todo mundo conhece a equação de Lagrange, né? Alguém tem dúvida disso? Não. Hã? Como é que é? Não mentir. Essa aqui é a equação de Lagrange. Então, a derivada da quantidade de movimento generalizado menos a parcial da energia cinética em relação à coordenada generalizada igual a força generalizada. Eu estou usando essa notação com negrito para significar um vetor de coordenadas generalizadas e forças generalizadas. Tudo bem? Tudo bem até aí? Porque às vezes essa notação não é utilizada, em geral é usada uma notação explícita, QI, QJ, QK e tal. Isso às vezes confunde um pouco as pessoas, tá? Ok. Sim. Sim, isso aqui, a rigor é que eu estou separando aqui as forças da amarração Murray e as forças viscosas. São
associadas à emissão de vórtices, tá? Que são de natureza hidrodinâmica. Tá bom? Eu já ia explicar isso. Então, Q é o vetor de coordenadas generalizadas. No caso, a gente tem 3 coordenadas generalizadas. QM são as forças generalizadas associadas ao sistema de amarração. E QNI, ou QV, são as forças viscosas hidrodinâmicas associadas à correnteza que está incidente sobre o corpo. Tá? 3 graus de liberdade, ok? Então, esse é o nosso sistema. Tá bom, tranquilo. Então, como que a gente representa tudo isso? Né? Em primeiro lugar, energia cinética, nesse caso aqui, que é ponto transposto MQ, onde M é a matriz de massa. A matriz de massa é a matriz de massa do corpo, mais a matriz de massa adicional. Aí tem um conceito que é sempre contraditório, que a massa adicional ela está definida para escoamentos potenciais. E aqui é um escoamento viscoso. A gente vai abusar do conceito, ok? A gente vai imaginar que o corpo, com uma certa geometria, define o que é a massa adicional. Todos têm ideia do que é a massa adicional de um corpo imerso num fluido? Não. Você imagina o corpo aqui imerso num fluido acelerando rapidamente, certo? O fluido vai reagir sobre o corpo com uma força. Essa força tem natureza inercial, tá certo? Porque ela é reativa ou responsiva à aceleração. Se eu dividir essa força pela aceleração, eu tenho algo que tem dimensão de massa. É isso que se chama de massa adicional. Esse conceito ele pode ser generalizado para escoamentos viscosos, mas é complicado generalizar. Então, já estou dizendo para vocês que isso é um abuso, mas é um abuso que é comum no estudo de VIV, tá? Então, a gente tem que conviver com esse abuso, porque massa adicional é definido para escoamento potencial, que é uma idealização de escoamento, inclusive. Poucos são os escoamentos que podem efetivamente ser idealizados como escoamentos potenciais. Aqui vocês estão observando que a matriz de massa, né, a matriz de massa aqui, ela está diagonal, só puxa. E cadê os outros termos da matriz de massa? Né? Eu tenho um momento de inércia aqui, eu tenho um momento de inércia adicional. O momento de inércia adicional de um corpo circular, né, se o escoamento for potencial, ele é 0 por definição. Ok? Ele é 0 por definição. É uma rotação em torno de um eixo, né, um eixo de axissimetria, e não vai existir reação inercial a essa rotação. Né? Mas, normalmente, você tem num corpo, você tem parâmetros aqui, elementos fora da diagonal principal da matriz de massa, tá? Normalmente. Esse é um corpo todo simétrico, tal, então a gente pode trabalhar com a matriz de massa diagonal, ok? Então, a gente vai separar a matriz de massa numa parte que é física e uma parte que é adicional. Quando a plataforma tem um moon pool, que tem água dentro dela, eu vou incorporar a água que está dentro daquele poço aqui na matriz de massa adicional. Posso incorporar isso. Tá bom? Ok. Então, seguindo. Eu vou escrever, então, a massa adicional na direção X e na direção Y, como é cilíndrico, elas são as mesmas, né? E, essencialmente, é um coeficiente de massa adicional multiplicado pelo volume deslocado, que é... Isso aqui é simplesmente o volume deslocado, ρ é a densidade da água, e aqui a massa que é contida dentro do moon pool, se existir um moon pool. E, por definição, devido à axissimetria, a matriz de inércia adicional, que seria de natureza potencial, no que diz respeito ao momento de inércia adicional, é praticamente 0, ou idealmente 0, ok? Veja que a massa, aqui a gente vai considerar constante. Na realidade, se ela ressonar dentro da coluna d'água, se a coluna d'água ressonar, a massa vai estar variável. Aí a gente tem que usar uma outra equação de Lagrange para sistemas de massa variável, né, que inclusive foi objeto de um seminário que eu dei por ocasião, foi em 2021, né, quando o Dinami foi interrompido em função da pandemia. Né? Tá? Isso aí vocês podem encontrar no YouTube, né? A equação de Lagrange para sistemas de massa variável. Então, essa é a nossa equação de Lagrange, que eu posso reduzir nessa forma clássica aqui, desde que eu despreze termos de segunda ordem associados a termos inerciais de segunda ordem, proporcionais à velocidade angular ao quadrado, que sempre aparece aqui. Tá?
A gente vai ver depois. Porque daqui, ó, dessa expressão aqui, vão aparecer termos giroscópicos, são chamados giroscópicos ou de Coriolis, acabam aparecendo. Eu estou desprezando esses termos, imaginando que a rotação seja muito baixa e que, portanto, esses termos sejam desprezíveis. Ok? Agora vamos modelar o sistema de amarração. Como é que eu modelo esse sistema de amarração? Eu tenho as mesmas coordenadas x e y, eu tenho um centroide aqui que pode ou não ser o centro de massa, né? E eu tenho que dar alguns nomes aqui. Então, aqui é um sistema de amarração genérico visto de cima. Eu estou vendo as âncoras, certo? E estou vendo os pontos de amarração no corpo. Aqui é um corpo que eu coloquei num formato retangular, porque essa formulação é para ser genérica, né? E eu tenho um ângulo que é formado entre a direção x e o traço da catenária no plano horizontal, né, a projeção da catenária no plano horizontal, melhor dizendo. PI é o ponto de conexão de cada um dos sistemas de amarração até a âncora, e RI é a distância medida na horizontal. Está claro isso? Beta-I é esse ângulo formado entre o ponto de amarração e o centroide, em relação ao eixo que é solidário ao corpo, que eu chamei de xi aqui. Esse beta-i, portanto, é uma constante. Não depende do tempo. E psi é o ângulo de aproamento ou o ângulo de Yoll. Tá? Então, esse é um sistema de amarração. No nosso caso, olhando a plataforma, mesmo como um pool, eu vou olhar uma situação como essa aqui. Ok? Então, se eu deslocar e girar, o ponto PI vai se deslocar para cá, o ângulo θi medido num certo instante é esse aqui, RI é essa projeção, né? E o xi vai girar de psi, né? O eta gira de psi também. Tá claro? Então, aqui eu tenho a posição, a distância entre o ponto de ancoragem e o centroide, eu estou chamando de RI, que vai ser uma constante, porque nesse caso a plataforma tem formato circular. Tudo bem? Tá claro? Bom, e aí é uma questão de utilizar a mecânica analítica e definir a força generalizada associada à amarração para cada um dos 3 graus de liberdade, como a somatória com I variando de 1 a N, onde N é o número de amarras, da força associada à amarra no plano horizontal, e multiplica ΔPI ΔQJ, onde ΔPI ΔQJ é a derivada da posição cartesiana do ponto PI em relação à coordenada generalizada QJ. Falei grego aqui, estou falando não para os professores, para os estudantes. Estou falando grego aqui ou está tudo tranquilo? Isso aqui vocês conhecem a relação cinemática, ΔPI ΔQJ também é igual a ΔPI ponto ΔQJ ponto, que também é igual a ΔPI 2 pontos ΔQJ 2 pontos, assim sucessivamente. Tá? Essa é uma relação cinemática que pode ser usada nessas formas todas, né? E aqui eu vou escrever a força associada à amarra I como uma função de força na direção do versor que orienta aquela amarra. Então, EI é um versor que orienta aquela amarra de PI até a âncora AI. Está claro? É o que está escrito aqui. EI é um versor, AI menos PI, módulo de AI menos PI. O AI menos PI é o próprio RI. Então, nada mais é do que cosseno seno de θ, esse versor. Ok? E a força eu vou escrever dessa forma. Muito bem. A posição do ponto PI no cartesiano fica x mais RI cosseno de psi, que é o ângulo de Yoll, mais beta-i, aquele ângulo que é uma constante para cada amarra. E na direção y é y mais RI seno de psi mais beta-i transposto. Aí a brincadeira é fazer esse produto aqui, para todas as amarras, e fazer a somatória. Tá? Então, é uma questão algébrica só. Mas ela fica bonitinha depois de feito. Okay? Uma amarra do tipo catenária, ideal, ela pode ser escrita analiticamente dessa forma. O RI, LI é o comprimento total da amarra, e gama é o peso por unidade de comprimento da amarra. Eu posso escrever, isso aqui é uma fórmula analítica de catenária, tá? Mas aqui vejam que a função é R em função de FI. Eu preciso de FI em função de R.
Mas, na realidade, o que eu vou precisar é da derivada de F em relação a R, que é o inverso da derivada de R em relação a Fi, então essa expressão ela é suficiente para a gente, do ponto de vista matemático. Aqui está LI esse comprimento, gama I é o peso por unidade de comprimento, LSI é o comprimento suspenso, que vai depender, conforme eu movimento esse ponto para cá, o ponto de tangência aqui da amarra se movimenta para trás. Certo? Tudo isso acontece no sistema de amarração. Então, veja que a força não é linear em R, é fortemente não linear em R, mesmo sendo uma catenária comum. E aí eu vou desprezar, por simplicidade, porque já está muito complicado o problema, eu vou desprezar o atrito no fundo, porque a amarra, se o ponto PI se desloca perpendicularmente ao plano da catenária, eu tendo a arrastar a catenária no fundo. Eu vou desprezar esse atrito. Se eu considerar esse atrito, aí é complicado. Colocou atrito, complica tudo, tá certo? O Marcelo gosta de atrito, né? No bom sentido, certo? Não no mau sentido. Mas aí complica mais ainda. Eu estou procurando aqui uma formulação analítica que seja genérica o suficiente para a gente trabalhar. Ok? Está tudo claro aí, então? Essas definições todas? Desculpem com a matemática toda aí, mas como o Adriano falou que ia ter aluno de pós-graduação aqui, né? Então, tem que aguentar, certo? Diga. Sim. E vai ser muito importante a tração inicial. Se chama de tensão, né? A palavra tensão em inglês é tension, né? Mas em português seria tração, certo? Tem sempre essa confusão, né? Stress, tension, né? Certo? Tensão, tração, né? Mas tudo bem, a tração inicial, a pré-tração, ou tensionamento da amarra é fundamental de ser considerado e vai aparecer aqui. Ok? Muito bem. Então, eu posso escrever a força generalizada associada ao sistema de amarração como uma função das coordenadas generalizadas, se eu desprezar o atrito e se eu desprezar a força da correnteza diretamente agindo sobre o sistema de amarração. Olha as duas hipóteses que eu estou fazendo. Aí fala, bom, então, se isso eu fizer, essa força é conservativa. Ah, legal, bacana. Π é o conjunto de parâmetros, aí, parâmetros geométricos, parâmetros de massa por unidade de comprimento e tal. É um conjunto de parâmetros que só depende de cada linha e de cada geometria, cada configuração do sistema de amarração. O pessoal que está longe, será que está me ouvindo bem? Acho que sim, né? O pessoal que está online. Aliás, se o pessoal online tiver perguntas, não sei como fazer. Você está acompanhando? Tá legal. Então tá beleza. Então tá bom. Bom, então essa força aqui é conservativa e, portanto, eu posso definir, né, uma função de energia potencial, né? Eu não vou precisar calcular a função de energia potencial, porque o que eu preciso, na realidade, é da força. E a força deriva de um potencial. Ok? Π, como eu falei, é um conjunto de parâmetros, parâmetros geométricos ou parâmetros que definem a próprio sistema de amarração como peso ou massa por unidade de comprimento. Aí eu posso definir uma matriz de rigidez do sistema de amarração que vai depender de uma certa posição em que o corpo está, né, como a derivada da força generalizada devido à amarração em relação às coordenadas generalizadas, ou seja, é uma matriz, né? É uma matriz del QJ, del QK, calculada em Q barra, onde Q barra é a posição de equilíbrio. Não necessariamente a posição de equilíbrio trivial, tá? Qualquer posição de equilíbrio, porque quando age onda, correnteza e vento sobre o sistema flutuante, ele muda de posição. E mudar de posição significa mudar, nesse caso, no plano, significa mudar a posição do centroide e também mudar o aproamento, ok? Então, essas três coisas. Mas aí é uma matriz que é só função de posição, mas depende em torno do qual eu estou calculando essas derivadas aqui, ok? Veja que se eu tivesse definido uma função de energia potencial, isso aqui seria a matriz de segundas derivadas da função de energia potencial, né? Del 2V, del QJ, del QK, que é a famosa matriz de rigidez, quando a gente tem um sistema definido através de uma função de energia potencial, certo?
Essa é a matriz de rigidez, então, que a gente vai levar em consideração. Eu posso calcular para cada posição de equilíbrio. Ou seja, o Marcelo vai me matar agora. Se eu linearizar o sistema em torno dessa posição, né, é o K que eu utilizo, tá certo? Mas eu, ok? Mas eu não preciso linearizar porque eu posso usar a própria função Q diretamente. Aqui está a brincadeira de como calcular isso aqui, né? O KJK é, portanto, a derivada em relação a QK dessa somatória aqui, que tem um produto escalar, que a gente abre aqui e aparece o versor na direção que direciona a força, né? E aparece a derivada do versor também, né? Aparece a derivada do versor. Aí tem o conceito que, como é que é o nome? Luiz já intuiu, gostei da tua intuição. É o conceito de tração. Aqui está desenhado um birimbau, não por acaso, né? Porque eu tenho uma elasticidade aqui nessa direção, uma rigidez nessa direção, mas eu também tenho uma rigidez nessa outra direção, que é função da pretensão, certo? Isso vai aparecer aqui também. Então, eu defino a derivada dessa força, da função de força, em relação à distância, eu chamei isso de K, daquela amarra, de cada amarra. Isso aqui é para ser um igual, tá? Não sei o que aconteceu aqui, deu um problema de identificação de editor de... Mas é um igual. Então, é KI de RI. Então, o KI é uma função de RI que, por sua vez, eu posso escrever como função dos QJ. E aparece também, veja que aparece o F dividido por R. Vai aparecer o F dividido por R, que é a atração naquela posição dividido pela distância, que eu vou chamar de K barra. E o K barra significa que é uma mola na direção transversal à amarra, ok? Ou transversal à corda. Corda vibrante, eu vou chamar isso de string stiffness, ou de rigidez de corda, né? E a outra é a rigidez tangente. Então, eu tenho uma rigidez que é transversal, uma rigidez que é tangente, e as duas vão ser importantes no caso, ok? E aí eu consigo, depois de fazer todas as contas, eu consigo escrever a minha matriz de rigidez nas direções x, y e psi, assim, ó. E aparece KI cosseno ao quadrado, tem uma dupla projeção que tem que ser feita em função que aparece nas derivadas parciais ali. É KI cosseno ao quadrado de θi, para cada amarra, tem que somar para todas as amarras, e tem o KI barra seno ao quadrado. Não podia deixar de ser seno ao quadrado se o outro é cosseno, uma vez que um é perpendicular ao outro. E o oposto ocorre na direção y, que é perpendicular a x, aparece KI seno ao quadrado e KI barra cosseno ao quadrado. Interessante que aparece em termos de mola rotacional, a mola em função do ângulo de rotação. Ela aparece função de KI e aparece também função de KI barra. Se eu desprezar a pretensão, todo esse termo aqui é nulo. Assim como todo esse termo aqui é nulo, esse termo aqui é nulo. Um livro muito importante, livro-texto de engenharia oceânica, o livro do professor Odd Faltinsen, da NTNU, da Noruega, ele simplesmente ignora esses termos aqui, K barra, simplesmente ignora, sem nenhum aviso para os alunos. Não que ele não saiba, mas ele não avisou os alunos. Então, o aluno acha que a matriz de rigidez se resume só a essa parte aqui, né? E não tem nada desenvolvido para ângulos de aproamento genéricos. Ele sempre desenvolve para um ângulo de aproamento de equilíbrio trivial, ele chama de psi igual a zero. Então, veja que esse elemento da matriz de rigidez depende da rigidez tangente, mas da rigidez de corda também, depende do parâmetro geométrico R, que aqui é o raio da plataforma, depende do ângulo de aproamento, em torno do qual eu estou calculando esse valor, depende daquele beta-i, que é uma constante, ainda bem, e depende do θi também, que é o ângulo que é decorrente da mudança do plano da catenária conforme o corpo se movimenta. Está claro? Então, parece complicado, mas não é, na realidade, porque a fórmula fica relativamente simples, ok? A brincadeira é calcular o KI e o KI barra, e o KI e o KI barra depende dessa função f e da sua derivada, né? No caso de catenária
no caso de catenária simples, que eu mostrei aqui já, é essa função que a gente tem que derivar. Essa função é uma derivada de logaritmo neperiano, aparece funções não muito complicadas aqui, tá? Mas o que eu preciso, eu derivo o R em função de F, inverto e eu tenho o F', tá certo? Então, não tem muito problema aí. Agora, quando a amarra ela é composta por um trecho de corrente, um trecho de cabo, outro trecho de corrente, aí eu tenho que calcular esse R em função de F, ou F em função de R, tanto faz. Eu tenho que calcular isso para cada um. Tem como fazer isso analiticamente, ou dá para fazer numericamente também. Ok? Aí tem os procedimentos possíveis. Aí. Bom, vou voltar aqui. Sim, é um potencial elástico, mas é elástico do tipo gravitacional. Quando você tem uma linha de amarração que é composta por uma corrente que é puramente gravitacional, mas tem também um cabo, por exemplo, um cabo de polipropileno, que é o que se utiliza em engenharia oceânica, esse cabo tem elasticidade. Então, ele fica gravitacional, de natureza gravitacional, mas também de natureza elástica. Então, tem tudo isso misturado, ok? Mas, sem complicar demais, esses cabos de polipropileno, eles são viscoelásticos na realidade. Tem amortecimento. Então, tem amortecimento, e aí dá para usar aqueles modelinhos de Kelvin, né, por exemplo, modelinhos de viscoelasticidade. Né? Mas eu não fiz isso aqui, para não complicar demais também. Se tiver algum aluno a fim de fazer isso, fique à vontade, sugestão. Bom, e aqui tem os termos cruzados em XY, que quando a gente deriva, a gente mostra o óbvio, que são simétricos, que são idênticos, ou seja, KXY é KYX, ou seja, a matriz é simétrica. E KXPsi é KPsiX, e a mesma coisa para KYPsi, que é igual a KPsiY. Você constrói e acaba mostrando a simetria, mas a simetria estava mostrada matematicamente da própria definição, né? Porque a deriva, né? O del QJ, del QK vem de uma função de energia potencial e a derivada parcial de uma função bem comportada, né? De uma função de energia potencial bem comportada, eu tenho a segunda derivada, a matriz de segunda derivada, a matriz hessiana, no caso, né? Ela é simétrica por definição. Curiosamente, quando a gente publicou esse paper, não existia esse paper, o revisor falou assim, mas a tua matriz dá simétrica? Claro, é pela construção, né? Por definição. Eu tive que mostrar que é pela definição. E pior, o pessoal da engenharia oceânica calcula tudo isso numericamente, não calcula analiticamente. Então, coloca lá nos programas elementos finitos e tal, e aí como é que eles calculam a matriz de rigidez em relação a uma certa posição? Dá um pequeno deslocamento nessa direção e mede as forças, certo? Aí dá um deslocamento na outra direção e mede as forças. E vai fazendo isso, certo? Aí vai montando. O que é isso? É fazer a aproximação tangente através da secante. Mas como é não linear o sistema, se você faz para um lado ou para o outro, não vai dar a mesma coisa. Aí eles acham que a matriz não é simétrica. Aí questiona o revisor lá do paper, questiona, não, mas eu calculo numericamente e não dá simétrico. Sim, porque você está fazendo uma aproximação tangente pela secante. Diga. Esse procedimento vai dar um pequeno deslocamento. Que pequeno? 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, pessoal, quando você faz derivada numericamente, você falar o que é o pequeno. Isso, sem falar nesse ponto, né? Então, essa formulação ela é analítica. Analítica. Tem pequeno, grande. Portanto, respeitadas as hipóteses que não são poucas, ela é exata. Ela é o paradigma para o numérico. E às vezes a gente vê muitos revisores acharem que o numérico é o paradigma para o analítico. Sempre que você tem uma solução analítica para alguma coisa, ele é o paradigma. A única coisa é que você tem que, no teu numérico, você tem que ver se respeita as mesmas hipóteses. Respeitou? O analítico é o paradigma. Certo? Essencialmente é isso. Uma questão epistemológica, inclusive. Né?
Só estou alertando, principalmente o pessoal de pós-graduação, porque é muito comum essa inversão do que é o paradigma, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. Claro. Fala de catenária cabo aéreo, tudo bem, fica muito claro que o peso mas num cabo submerso, o impulso pode compensar. Ele está considerado no peso imerso. Quando eu falei o gama, aquele coeficiente gama, eu estou supondo constante por unidade de comprimento, que na realidade não é constante por unidade de comprimento, porque eu tenho os elos da corrente, né? Então, ele é periódico, né? Se eu for levar ferro e fogo, ele é uma função periódica, tá certo? Transformar, faz uma reta, equilibrando impulso com peso. Isso é o que se faz com o polipropileno. É justamente essa a razão de colocar o polipropileno entre os dois trechos de corrente, que a corrente é pesada, muito pesada. Você põe embaixo, põe em cima e você une com o polipropileno. O polipropileno tem densidade aproximadamente igual à densidade da água. Então, fica praticamente neutro. Aí, a parte do cabo que é de polipropileno tem rigidez chamada geométrica praticamente zero. Então, a rigidez geométrica fica concentrada na região superior, na região inferior, onde você tem a corrente. Não, mas foi ótima a tua pergunta para poder explicar esse detalhe de projeto, né? Todas as plataformas que estão amarradas no Brasil, aí, as 70 e tantas plataformas, têm esse tipo de sistema de amarração, misturando corrente com material sintético, tá? E é exatamente essa a questão. Está claro, então, para todo mundo a pergunta? Muito bem. Então, isso aqui é uma formulação analítica, né, para representar algo que é relativamente complicado. Agora vamos falar um pouquinho do clássico do VIV, só para rememorar aqueles que não têm tanta familiaridade. Isso aqui é o clássico, isso aqui foi tirado do livro do... Hã? Não. Esse aqui é do Van Dyke, essa foto é do Van Dyke, né? Esse aqui é do Van Dyke, né? Mas tem fotos muito boas também no livro do Bachelor, que são do Van Dyke. Tanto que está aqui, né? Van Dyke. Não, do Bachelor tem coisas mais antigas. Essas fotos aqui, por exemplo, são de 1920, aproximadamente. Essa aqui é do Van Dyke. Essa aqui é sem separação, Reynolds 13, Reynolds 9,6. Aí, quando você chega em Reynolds aproximadamente 40, você começa a ter instabilidade da shear layer, começa a ter emissão de vórtices, até que se forma a Kármán Street, né? Esse é o fenômeno de geração de vórtices clássico para um cilindro fixo, certo? Né? Aqui tem algumas outras considerações aqui. Isso aqui todo mundo sabe, né? Não preciso parar muito aqui. Tem dois números essencialmente importantes aqui, que são o número de Reynolds e o número de Struhel. O número de Struhel é a frequência de emissão de vórtices vezes o diâmetro dividido pela velocidade de escoamento, né? E o Reynolds, todo mundo conhece, sendo o cilindro, é UD sobre Ni, onde Ni é a viscosidade cinemática, né? E aparece uma bifurcação de Hopf, agora o Marcelo gostou, uma bifurcação de Hopf aparece bonita aí, em torno de Reynolds 50, uma belíssima bifurcação, que é justamente, do ponto de vista da dinâmica de sistemas, o fenômeno de instabilidade, ok? Bom, o número de Struhel, ele depende da forma do corpo, conforme eu falei, mas numa certa faixa de número de Reynolds, ele é praticamente constante. Isso depende muito da forma do corpo, né? A brincadeira é o seguinte: se eu tenho o fenômeno de vortex shedding, que aparece uma bifurcação de Hopf, e o oscilador de Van der Pol também tem um belíssimo bifurcação de Hopf, né, ou de Rayleigh, tanto faz Rayleigh ou Van der Pol, eu posso reduzir um no outro. O que se pensou na década de 60 foi: será que eu não consigo pegar um oscilador de Van der Pol e representar a dinâmica da esteira, né? Essa foi a ideia. Isso se chama modelo fenomenológico. Você conhece o fenômeno por observação, você conhece o comportamento de uma equação, falasse, se eu calibrar bem esses parâmetros da equação, talvez essa equação represente bem o fenômeno, certo? Legal. Se eu fizer isso e der certo, é um modelo analítico. Vai servir sempre? Não necessariamente. Por quê? Porque depende da calibração desses parâmetros
que vai depender do tipo de experimento que você fez, e, em geral, só vai valer na faixa experimental que você trabalhou. Então, esse é o principal problema de modelos desse tipo. Agora, com machine learning, você pode, eventualmente, explorar isso, né? Hoje em dia, com as técnicas de machine learning, você pode ampliar isso daí. Isso está em curso, tem muita gente fazendo machine learning em cima desses modelos fenomenológicos para VIV. E também tem todo o pessoal que está trabalhando com CFD já, não é de hoje, já de algumas décadas, certo? CFD é ótimo, só que ele esbarra em alguns problemas de ordem prática. Por exemplo, você resolver problemas de Reynolds muito alto para um cilindro relativamente longo é quase impossível com o poder computacional que se tem hoje. Aqui eu estou falando de cilindros relativamente longos, são cilindros, no caso de um cabo de amarração ou de um riser, 1.000 metros, né, 2.000 metros, 3.000 metros, com um diâmetro relativamente pequeno de meio metro, ou menos do que isso, 20 centímetros. Então, você integrar isso ao longo do tempo, né, é praticamente impossível. Já nesse caso da plataforma, é um cilindro de razão de aspecto muito pequena. Então, em princípio, daria para fazer com CFD. Só que, mesmo assim, é muito complicado. Mesmo que em CFD, eu imagine que a superfície livre seja um plano, tá? E coloco condições de contorno ali sem a superfície livre. Mesmo assim, complica, porque o escoamento é fortemente tridimensional. O curioso é que esses modelos fenomenológicos, eles foram muito estudados para VIV de cilindros relativamente longos, não muito longos, e funcionam relativamente bem. E depois pararam de ser usados com o advento do CFD e voltaram a ser usados novamente. Então, tem muita coisa feita recentemente, inclusive o Franzini fez adaptação dos modelos fenomenológicos para VIV bem recentemente, aí, baseado no modelo, uma recalibração e uma reinterpretação do fenômeno. Bom, seguindo aqui, para quem gosta de ver a parte matemática, por que esses modelos funcionam, eu recomendo ler um paper que saiu no Journal da BCM em 2004. Ele é fortemente matemático, tá? Então, para quem gosta de matemática, é um lindo paper. Para quem não gosta de matemática, é difícil de ler, não é trivial, ok? Ele usa elementos finitos e usa a formulação fundamental para mostrar que ele recai numa equação de Landau, que é um caso particular do oscilador de Rayleigh. Tá? Ele mostra, a partir de princípios fundamentais e de um tratamento matemático formal, ele mostra que esse modelo fenomenológico não é por acaso que funciona, tá bom? Mas eu recomendo para quem gosta de matemática. Bom, o VIV clássico é esse aqui, tem outros parâmetros muito importantes para o VIV clássico. Uma é a massa específica, né, que a gente chama de M-estrela, ou razão de massa. Outra é a frequência de resposta, que é normalizada normalmente pela frequência natural do cilindro quando ele está preso em molas lineares, né? O coeficiente de amortecimento estrutural, que é clássico em dinâmica, e o coeficiente de massa adicional, que a gente já tocou de alguma forma aqui. Então, essas são os principais adimensionais, e tem a frequência de shedding, que nada mais é do que o número de Strouhal, que multiplica aquela velocidade reduzida. Normalmente, o pessoal de fluidodinâmica, quando estuda VIV, utiliza a velocidade reduzida e não essa frequência aqui. Mas, no fundo, a velocidade reduzida é uma forma de olhar uma razão de frequência. Tá? Então, o que a gente vê, amplitude sobre diâmetro e a curva de frequência sobre frequência natural ou frequência de oscilação sobre a frequência natural em função da velocidade reduzida, eu posso interpretar como uma resposta em frequência não usual, porque é um oscilador não linear, mas uma resposta em frequência. Tudo bem? Bom, aqui tem um exemplo do número de Strouhal em função do número de Reynolds. Para uma certa faixa de número de Reynolds, ele é praticamente constante em torno de 0,20. Ele decai um pouco para Reynolds mais altos, quando passa pela crise de arrasto aí do cilindro fixo. Depois ele sobe. Aqui tem exemplos de resposta de VIV para cilindro em ar. É esse caso aqui, quando a razão de massa é muito grande, a massa do cilindro dividido pela massa do ar, né? A densidade do cilindro dividida pela densidade do ar é muito grande, e quando você tem em água, a amplitude aumenta muito.
Então, o parâmetro de massa ou de densidade ele é muito importante. Ou seja, o fenômeno na água ele é controlado pela inércia, muito controlado pela inércia do próprio fluido. No ar, não. São. Cada uma dessas descontinuidades são bifurcações que acontecem devido à mudança do padrão de emissão de vórtices. Mas são bifurcações. E tem histereses também. Se você faz o experimento subindo a velocidade, o que significa subir a frequência, depois você desce a velocidade e você vem por um outro caminho, na realidade. Então, toda vez que você tem um salto daqui para cá, você tem um histerese. Tá? Então, depois, se eu for falar sobre isso, a gente não avança aqui. Mas, de fato, tem. Aqui tem o fenômeno de VIV clássico, resultados clássicos, você vê, de 68. Isso foi uma dissertação de mestrado, de 68, né? Que até hoje é citada. Nem todo mestrado é ignorado, vejam vocês. Né? Meu mestrado. É um mestrado aqui de 68. Ele continua sendo citado e continua sendo seminal. É interessantíssimo. Né? Acho que o Feng nunca fez doutorado. Depois ele fez mestrado, foi trabalhar, acho que na indústria, e nunca fez doutorado. Bom, aí a brincadeira é usar o que a gente chama de Wake Oscillator Model, né? Que no fundo são osciladores não lineares. No caso, a gente vai usar o oscilador de Van der Pol para representar essa bifurcação de Hopf e para representar a dinâmica da esteira. Isso aqui foi um esforço que o André Fujarra, que alguns de vocês conhecem, fez quando fez doutorado comigo em 2002. Ele conseguiu encaixar uma curva experimental numa curva associada ao modelo fenomenológico bastante bem. Mas aí ele teve que fazer dois ajustes que depois, para os interessados, eu falo do que se trata, esses ajustes que foram feitos. Isso aí ficou meio esquecido. Mais recentemente, em 2010, o Metrichini, que é um pesquisador russo que trabalha em Delft, né? Ele voltou a fazer esse tipo de mudanças, e o Franzini fez mudanças em cima do que o Metrichini fez. Mas já em 2002 ele conseguiu fazer uma representação bastante boa, porque aqui tem uma questão que é interessante, que a massa adicional no VIV, ela se torna negativa depois da ressonância. Pô, mas a massa adicional é massa? Não, não é massa, é força, na realidade. É força dividida pela aceleração, é fase. Então, passou pela ressonância, quem sabe dinâmica sabe que troca fase, certo? Então, veja, se o aluno bobeia e fala assim, mas não é massa, a massa não pode ser negativa, né? Certo? Não, mas não é massa, na realidade, é força. Portanto, é fase. Então, pode ser negativa, sim. Tá? Ok? Só um alerta aí para quando vocês virem que a massa adicional em VIV quando passa pela ressonância, ela vai para o negativo, né? É isso, é mudança de fase devido à ressonância. E aqui tem trajetórias típicas, que são as mesmas trajetórias que a gente encontrou no experimento quando fez o sistema amarrado flutuante associado a uma correnteza. Né? É o mesmo tipo de trajetória, formato de 8. Isso sempre aparece. Por que aparece sempre em formato de 8 ou parecido com 8? A gente chama de ressonância dual. Né? É uma forma de chamar ressonância. No fundo, é uma ressonância interna. Você tem um sistema com grau de liberdade na direção X e, ao mesmo tempo, na direção Y. Só que na direção X tem uma excitação devido ao arrasto, a força hidrodinâmica de arrasto. E como o corpo é simétrico em relação ao eixo X, que é o eixo da correnteza, né, o que vai acontecer com a força de arrasto? Não importa se ele está se movimentando para lá ou para cá, a força de arrasto vai aumentar ou diminuir 2 vezes em função da simetria. Daí a dupla frequência. Ok? Então, isso é uma característica da simetria do problema. Quando você tem uma simetria, acontece isso. E aí aparece o formato de 8, mas às vezes aparece uma elipse, ou alguma coisa parecida com uma elipse, e denota que uma ressonância 1 para 1. Aqui é uma ressonância 2 para 1. Para aqueles que gostam de dinâmica não linear, está aí uma ressonância 2 para 1 do sistema fluido-estrutura. Aí, quando eu estou falando estrutura, não estou pensando numa estrutura deformável, mas num cilindro rígido que está montado elasticamente em molas. É o caso da nossa plataforma. Ele é um cilindro rígido, entre aspas, mas é um cilindro rígido e que está amarrado. E o sistema de amarração são molas, só que são molas não lineares. Aí tem uma
complicaçãozinha a mais. Se o deslocamento for muito grande, o que é muito grande? Depende da escala de comprimento do meu problema. Essencialmente, se for muito grande comparado com a profundidade local, a catenária vai reagir de forma fortemente não linear à mola não linear. Para a sorte da gente, essa é uma mola não linear stiff, não soft, né? Então, não vai aparecer, em geral, bifurcações do tipo que se vê em osciladores de Duffin, por exemplo, né? Vai ter esse tipo de bifurcação. Em geral, mas pode acontecer em alguns sistemas de amarração aí meio complicados. Pode acontecer. Bom, avançando. Aqui são experimentos que o Rodolfo Gonçalves... o Rodolfo Gonçalves fez doutorado com o Fujar. Portanto, ele é meu neto acadêmico, certo? Fujar. E, aliás, o Franzini fez doutorado com o Fujar também. Portanto, ele é meu neto acadêmico. O Rodolfo, agora, ele é professor da Universidade de Tóquio. Ele é o primeiro não nipônico que é professor da Universidade de Tóquio, na engenharia, primeiro. E ele fez experimentos durante o doutorado dele. O que ele fez? Ele variou a razão de aspecto desses cilindros, montou no canal de água circulante e mediu a amplitude de movimento em função da velocidade reduzida para vários L sobre D. L aqui, no caso, é o calado, que é a parte preta, e D é o diâmetro, tá? Então, ele observou aí diferenças de comportamento. Mas ele fez mais do que isso. Ele mediu a massa adicional na direção X e mediu a massa adicional na direção Y, desde que aparece realmente uma massa adicional negativa, depois da ressonância. A ressonância acontece mais ou menos aqui e aparece uma massa adicional negativa, né? Lembrando que a massa adicional, na realidade, é força dividido por aceleração. Então, ele fez todos esses experimentos aí e a gente utilizou esses experimentos. Por quê? A minha preocupação era a seguinte: se a gente utilizar um fenômeno, um oscilador de Van der Pol com os coeficientes calibrados para cilindros muito longos, não vai dar certo. Por quê? Porque o número de Struhe é diferente e porque a massa adicional é diferente também. Então, tem que acertar para a geometria, né? E aí que é a parte, vamos dizer assim, artística, né? Artesanal, melhor dizendo, do ajuste do modelo. Você tem que conhecer o fenômeno, tem que saber o que é importante no fenômeno para saber como calibrar aquele modelo que pretensamente você acha que vai dar certo, né? Bom, aqui tem exemplos do escoamento por baixo do cilindro, tá vendo? Isso aqui foi feito, ele fez com PIV, inclusive, mostrando que tem uma recirculação ajusante e tal, e são padrões de vorticidade que aparecem aqui, além da vorticidade no plano horizontal, aparece também uma vorticidade no plano vertical ajusante do cilindro. E essa bolha de recirculação aqui vai modificar o padrão de emissão de vórtices também que acontece na horizontal. Está tudo interligado, o fluido é um só, certo? E aí tem os famosos teoremas de Kelvin-Helmholtz, né? Misturam tudo isso daí, tá certo? Não existe o bidimensional, é tudo tridimensional na realidade, né? A gente tem que separar e falar o que é dominado nesse plano, o que é dominado no outro plano e coisas desse tipo. Bom, aí vamos voltar para o nosso probleminha aqui. Então, nosso probleminha é o seguinte: eu tenho que ter uma força nessa direção, uma força nessa direção. Oi? Claro. Não, mas isso é um corte, né? Cortou. É pequeno, mas tem. É pequeno, mas tem. Ela é quase um plano, quase. Mas, no fundo, o que você tem aqui é um ponto. Você tem aqui uma cavidade, na realidade, na superfície livre. Aí você tem uma onda que é gerada aqui devido à correnteza. A superfície livre, se você levar em consideração tal como ela é. E na vida real, isso, eu não sei qual é a profundidade de fato desses fenômenos que acontecem com ondas profundas ou com ondas rasas. Você está entrando... Associada a ou seria uma interação entre as ondas de superfície, não sei se profundas ou rasas, Tá.
Isso vai depender de que escala a gente está, né? Sim. Aqui, nossos modelos, a gente está fazendo para águas profundas. Tá? Mas a tua pergunta a tua pergunta é absolutamente pertinente. E se você tiver uma plataforma como essa em águas muito rasas, né, que você tenha ondas dominadas aí por águas rasas, aí esse efeito vai se pronunciar com certeza. Mas você tem toda a razão. Agora, Soliton é outra coisa, né? Mas mesmo ondas gravitacionais clássicas, né? Mesmo que não sejam solitons, tá certo? Essas ondas em baixa profundidade, o orbital das partículas são muito elípticas e muito alongadas, tá certo? E isso certamente vai ter uma influência maior no que diz respeito à correnteza. Aí depende do comprimento de onda e depende da relação do diâmetro com o comprimento de onda, da difração que isso causa. Mas esse é um problema, vamos dizer assim, aberto. Tem que ser estudado tanto experimentalmente quanto estudado teoricamente, né? Mas aí está uma bela sugestão de trabalho acadêmico, pelo menos, né? E talvez de ordem prática também, né? Se você tiver um flutuante numa água muito rasa, é que, no caso do wind turbine, quando a água é muito rasa, em geral, você não põe flutuante, você põe uma torre, certo? Mas, se você for colocar um flutuante numa água muito rasa, aí essa questão passa a ser relevante por causa do wind turbine. Bom, aqui é um diagrama de forças, eu tenho a correnteza, só que conforme esse cara se movimenta aqui, tem uma velocidade relativa com respeito à correnteza, né? A velocidade relativa do quê? Do centroide. Estou falando da velocidade relativa do centroide. E aí o que o Metrichini fez em 2010 é pegar esses modelos fenomenológicos que desprezavam essa velocidade relativa na sua formulação, falou, não, eu tenho que considerar a velocidade relativa, porque muitas vezes a velocidade de movimento do corpo é da mesma ordem de magnitude da velocidade da correnteza, eu não posso desprezar e linearizar simplesmente. Essa simples correção que ele fez melhorou muito o modelo fenomenológico, certo? Essencialmente é isso, né? Tem mais coisas por trás disso, mas essencialmente é isso que foi a modificação que ele fez. Então, isso aqui são diagramas de força e como que ele escreveu a força na direção x, a força na direção y, né, que é função de um arrasto, função do coeficiente de sustentação, e a sustentação aqui se faz na direção perpendicular à correnteza incidente instantânea, que é a soma da correnteza com o movimento relativo, a velocidade associada ao movimento relativo. Então, fazendo a cinemática aí, que é trivial na realidade, mas dá uma álgebra chatinha, mas a cinemática é trivial, né? Ele reformulou esse modelo fenomenológico com que a gente pode escrever aquela força Q, Ni, que é a força hidrodinâmica, função de um coeficiente de arrasto, um coeficiente de sustentação das componentes de velocidade na direção x e y, né? E aqui desprezando a torque hidrodinâmico associado à correnteza. Isso devido à simetria do corpo. Ok? Não, tem. Mas a turbulência a gente nem fala da turbulência, porque o modelo é baseado num oscilador de Van der Pol. A turbulência ela estaria, vamos dizer assim, embutida no número de Reynolds, né? Não, está associada à turbulência, é um fenômeno bem mais complexo, não está associado só à tridimensionalidade. Você pode ter um escoamento sobre uma placa plana, escoamento ser bidimensional e você ter turbulência. Está associado ao número de Reynolds, essencialmente. Turbulência é um fenômeno de mecânica dos fluidos bem complexo, né? Mas esse é um... Aqui a gente fala, bom, eu não estou olhando muito para a turbulência, se é turbulento ou não, mas ela está implícita no número de Reynolds. Por isso que se você faz um experimento em escala reduzida, onde o número de Reynolds é relativamente baixo, e depois você tenta escalar esse resultado no experimento no canal de água circulante para a realidade, você pode quebrar a cara, porque o Reynolds aqui é da ordem 10 à quarta, e aquela plataforma com 100 metros de comprimento e 100 metros de diâmetro, o Reynolds é da ordem de, no mínimo, 100 vezes mais. Né?
da mesma velocidade, no mínimo 100 vezes, são 2 décadas a mais. E aí você pode entrar num outro regime que pode entrar em turbulência. E isso tem que ser levado em consideração, sim, se você quiser escalar os seus resultados. Né? Então, se você for rodar esse modelo, acreditando que ele funcione para a escala real, você tem que rodar com coeficientes que sejam próprios para aquele número de Reynolds. Vai acertar? Duvido, mas pode chegar perto. Certo? É o que se tem. Ou faz CFD e acredita que você consegue fazer CFD a 10 a oitava, 10 a nona, que é o que acontece, e não consegue. Tá? O pessoal está penando para fazer 10 a sétima, principalmente com o texto superfície livre. Complica mais ainda. Bom, e aí os osciladores de Van der Pol, um na direção Y, outro na direção X, que esse é o modelo do Franzini, né? Que o modelo do Metrichini só tem na direção Y, são 2 osciladores de Van der Pol. Essas variáveis W são variáveis que representam a dinâmica da esteira. Tá? A gente está supondo que obedecem 2 osciladores forçados e esses são os coeficientes de acoplamento com o movimento X e o movimento Y. Tá? Eu estou muito atrasado na hora? Eu estou um pouco, né? Tinha programado até 3 dias. Aí, Tá, eu vou passar mais rápido aqui. Bom, aqui eu tenho 2 osciladores, os dois se acoplam com os movimentos, e aqui são coeficientes, esse é o coeficiente de arrasto e de lift para o cilindro fixo, esse cara aqui ele serve para acertar, o coeficiente de arrasto depende do movimento de via e vi que acontece, né? E tem um lado empírico também, tem um lado heurístico, vamos dizer assim, e aí a gente consegue escrever o sistema de equações diferenciais ordinários como um sistema não linear, tá? Com 5 graus de liberdade, 3 para os 3 graus de liberdade de corpo rígido e 2 para os 2 osciladores de Van der Pol, ok? E aí é uma questão de integrar. Esse cara aí utiliza um Range-Kutta de 4ª ordem e tal, funciona belíssimamente bem, mas essencialmente é isso. E aí eu vou mostrar alguns resultados dessas simulações. Esse é o caso da MonoBR, aquela plataforma que a gente projetou, mas nunca foi construída, e ela tem uma razão de aspecto, ela tem 40 metros de calado, 100 metros de diâmetro, né? Uma massa total, vejo, de 262 mil toneladas, um corpo gigante, tá certo? Ela tem um moon pool, né? A água do moon pool, veja que a massa da água do moon pool é de 67 mil toneladas. São 67 mil toneladas a água que está aqui dentro. E aí os coeficientes ajustados, tal. O que a gente mudou foi só o número de Struve, que a gente pegou o número de Struve a partir dos experimentos em função da razão de aspecto do cilindro. Normalmente o número de Struve é 0,2, né, para cilindro. Aqui era 0,078. É tridimensional, exatamente. E aí, as amarras e tal, o modelo que a gente fez das amarras, isso aqui o que são? São mapas de cores em função da posição de equilíbrio da plataforma, como é que ficam aqueles coeficientes K1, K12 da matriz de rigidez em torno de cada posição de equilíbrio. Veja como se modifica a matriz de rigidez, se a plataforma estiver aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ela vai se modificar. Isso aqui dá para calcular. Uma vez que você sabe a matriz de rigidez em torno de qualquer posição de equilíbrio, você pode resolver o problema de alto valor, calcular as frequências naturais naquela situação. Isso é um mapa de períodos naturais. Inclusive, é interessante que visualmente você verifica, né, são 3 amarras, olha, esse período natural aqui, né, ele emula essa geometria, essa topologia. Né? E aqui são exemplos de modos naturais de oscilar, não vou chamar de modos naturais de vibrar, mas posso chamar de modos naturais de vibrar, né, em função do offset, ou seja, aqui é uma posição de 100 metros, 100 metros, aqui é menos 100 metros, 100 metros, aqui menos 100 metros, menos 100 metros, aqui 100 metros para cima e menos 100 metros para baixo, e aqui na posição de equilíbrio trivial. Veja que na posição de equilíbrio trivial os modos estão desacoplados entre si, aqui eles se acoplam. Um modo em X se acopla com o modo em Y, que se acopla com o modo de Y, em função da assimetria do sistema de amarração
que é provocado pelo deslocamento. Tá? Então, dá para calcular tudo isso. Sim. Não, são modos lineares. Modos lineares. Aqui um estudo também para essa plataforma monocoluna. E aqui são características de movimento quando eu linearizo totalmente o sistema, né? Aqui o vermelho, a legenda aqui o azul é linear e o vermelho é não linear. Quando a amarração é linear e quando a amarração é não linear. Veja a diferença que dá de comportamento quando a correnteza vem por um lado ou pelo outro. O azul é amarração linear e o vermelho é amarração não linear. A não linearidade aqui, no oscilador de Van der Pol, sempre está presente. Mas a amarra eu posso linearizar ou não em torno da posição de equilíbrio. Olha a diferença que dá se eu linearizo. Esse é o típico caso que linearizar não é um bom negócio. Certo? Quando é linear, obviamente, se vem por um lado ou pelo outro, não faz diferença. Mas por quê? Porque o sistema de amarração ele tem duas amarras assim e uma amarra para frente. Ele não tem simetria em relação a esse plano aqui. É por isso. Tá? Então, a gente consegue explicar tudo isso. Isso aqui são curvas de resposta de amplitude dessa plataforma monocoluna, amplitude sobre diâmetro em função da velocidade reduzida e na frequência, ok? O vermelho é para movimento na direção da correnteza e o Y azul é movimento na direção transversal da correnteza. O A é para amarração linear, o B para amarração não linear, C também não linear, só que o B é para o ângulo de apolamento alfa igual a zero e o C para ângulo de apolamento alfa igual a π, quer dizer, 180 graus. Tá? E o Strouhal, a gente previa, normalmente a ressonância tem um pico na velocidade reduzida 1 sobre o número de Strouhal, que é aproximadamente, nesse caso, é o inverso de 0,078, que dá aproximadamente 13, que é justamente onde está acontecendo a ressonância, que é o que seria previsto simplesmente pelo número de Strouhal. Então, a amplitude de movimento é da ordem do diâmetro, sempre. A amplitude de movimento de VIV é sempre da ordem do diâmetro do cilindro. Então, se o cara quiser fazer uma conta simples, se ele souber o número de Strouhal, ele sabe a amplitude de movimento. Né? E sabe os períodos também. Então. Bom, aqui só para mostrar que o IOL começa a ser importante. Aqui o IOL era negligível, 10 a menos 5. Né? Se eu vou para uma outra condição de uma velocidade mais alta, o IOL passa a ser pequeno, mas tem uma característica que ela não é uma característica senoidal. Pode até você falar, está em regime permanente, mas as não linearidades estão bem presentes aqui. E aqui o movimento de IOL passa a ser moderado. A gente já está com 0,1 radianos, que significa um movimento de IOL da ordem de 6 graus, né? Dessa ordem. E a amplitude de movimento, olha, a gente chega a 100 metros de amplitude de movimento. É da ordem do diâmetro. A plataforma tem 100 metros, ela vai se movimentar da ordem de 100 metros, para lá ou para cá. E se você ignorar esse movimento no projeto da sua tubulação, seus risers, você erra completamente. Não pode ignorar. Ok? Vai acontecer na realidade? Aí vem a tua pergunta. Vai depender se isso vai acontecer na realidade ou não, o que depende do número de Rennes, essencialmente. Certo? Tá? Mas, de qualquer jeito, a amplitude de movimento é grande. É grande. E aí, o que o pessoal utiliza? Strakes. Strakes são aquelas helicoides, para tentar mitigar o VIV. Quando tem a coluna, a plataforma do tipo SPAR, que são colunas de grande calado, o Strake funciona muito bem. Porque o escoamento é basicamente bidimensional ao longo de quase todo o comprimento da coluna. Agora, quando é uma plataforma de baixo calado, o escoamento é tridimensional e o número de Strouhal que manda, e o Strake vai ser pouco efetivo. Não vai mitigar o VIV. Tá? Bom, aqui são outros resultados também para mono-BR, né? E são resultados experimentais. Aqui tem alguns agradecimentos. Vou passar para outra apresentação, mas a segunda eu vou bem rápido. Eu vou bem rápido porque essa é mais difícil de fazer, porque eu tenho que ir mais devagar. Porque, os conceitos estão todas nela. Na outra é uma questão de aplicação, tá bom? Mais 10 minutos.
Aí se chama modelo de ordem reduzida. Eu diria modelo de ordem super reduzida, porque... modelo de ordem reduzida é isso, né? Você tentar representar a física extremamente complexa com algumas poucas equações, mesmo que elas sejam não lineares, né? Da ordem de 100 a 200 segundos. Aí depende do pretensionamento do sistema de amarração, depende do sistema de amarração. Mas é da ordem de 100 a 200 segundos. Então, você está lá, você estiver embarcado numa plataforma como essa, você nem sente muito esse movimento. As acelerações são baixas, apesar do deslocamento ser grande, né? Mas a tua estrutura que está pendurada, a tubulação que está pendurada, ela vai sofrer. Vai sofrer de forma quase estática, mas vai sofrer. Não sei se está claro para você quando eu falei quase estática, porque ela vai sofrer um deslocamento quase estático de grande amplitude, né? E aí, bom, deixa eu só um pouquinho mais de paciência de vocês, tomar um gole d'água aqui. O que isso tem a ver com metamateriais, eu não sei, sinceramente. Como eu posso usar metamateriais nisso, também não sei. Esse é Mas vamos lá. Aqui é um trabalho que a gente apresentou no IOWTC e eu coloquei alguns resultados super recentes também. Foi em 2021, o IOWTC, International Offshore Wind Technical Conference, foi online, esse aí foi virtual, em função da pandemia. É uma droga, né, esse negócio de virtual, porque você não sabe quem assistiu de fato, né? Muito ruim. Podia ter 20 pessoas, 30, 50, sei lá quantos tinham, né? E não tem pergunta, porque ninguém entendeu nada também. É uma porcaria. Eu odeio o virtual em geral, né? Desculpe o pessoal que está online, tá certo? Mas eu gostaria de que vocês estivessem aqui. Gostaria que vocês estivessem aqui. Talvez seja por causa da idade também, né? Tá certo? Não é não, não é não. Bom, aqui é uma apresentação completa, mas eu vou passar mais ou menos rápido, porque os conceitos fundamentais a gente já viu, e são os mesmos. Qual a diferença aqui? Bom, em primeiro lugar, tem umas... isso aqui é uma torre eólica. Essa aqui é uma plataforma com 3 colunas, isso aqui é uma plataforma também com 3 colunas, tem 2 torres aqui, certo? Tem todas as questões aqui, isso aqui vou passar, já falei sobre isso também, são os modelos fenomenológicos, vou passar. Essa apresentação, né, tá com a Aline e com a Adriana, ele vai disponibilizar para todo mundo aí, tá certo? Vocês podem ver com calma isso daí. E eu posso também disponibilizar os papers aí. Né? Aqui a gente está falando de uma plataforma que é a famosa OC4. A OC4 é uma plataforma padrão da NREL que todo mundo utiliza como benchmark, tá certo? Então a brincadeira é essa. E o Rodolfo, lá no Japão, ele tinha feito, eu vou passar rápido isso aqui, porque senão vai demorar muito, ele tinha feito alguns experimentos com a OC4, ele mediu a vibração induzida pela correnteza nessa plataforma, em modelo reduzido, em escala reduzida, né? Modelo escala reduzida não é um modelo de ordem reduzida, certo? É um modelo de escala reduzida. E ele tinha medido isso daí, e ele falou, puxa, será que dá para fazer o mesmo modelo que vocês fizeram para a monocoluna, dá para fazer uma plataforma multicoluna? Falei, por que não? Por que não? Se eu adotar a seguinte hipótese, que a interferência hidrodinâmica entre colunas é desprezível, eu posso. O que eu preciso para isso? Eu preciso de um oscilador de Van der Pol, ou 2 osciladores de Van der Pol por coluna, certo? Se tiverem 3 colunas, são 6 osciladores de Van der Pol. Mais os 3 graus de liberdade da plataforma, são 11 graus de liberdade. Não, desculpe. Agora falei bobagem. 6 mais 3, 9. Não, mas a gente fez com 11. Tem o IOL também, né? Tem o IOL. Tinha 4 colunas, na realidade, que tinha uma coluna central. Que a gente falou, já que
coluna central vai afetar? Não, não vai, porque ela tem diâmetro muito pequeno da OC4 comparado com as outras. As outras certamente são dominantes por dois motivos. Primeiro, porque elas têm diâmetro maior. Segundo, porque elas estão longe do centro, então, em termos de braço de momento, elas vão ser muito mais importantes para o IOL. Né? E ele tinha medido algum IOL para velocidades reduzidas mais altas. E a questão é, será que aquele modelo funciona para cá? A gente aplicou e mostrou que funciona, até que relativamente bem, com uma hipótese fortíssima de que o escoamento em torno dessa coluna aqui, né, não afeta o escoamento em torno dessas duas. Nessa posição, eu acho razoável. E se o escoamento vier nessa direção aqui? Aí a esteira dessa daqui, será que não vai afetar? E aí sim, né? Agora, se a distância entre elas for suficientemente grande, não. Porque recupera o vórtice, a esteira de vórtice aqui, ela forma uma outra esteira de vórtice aqui. E é da literatura conhecido que é da ordem de 4 diâmetros a distância, que permite que você fale que a interferência hidrodinâmica é pequena, não é desprezível. Tá bom, então vamos nessa, já que estamos abusando, a gente abusa, certo? E abusa do modelo. Agora, o modelo é exatamente o mesmo. O que a gente precisa mais, além dos 2 osciladores de Van der Pol por coluna? O que a gente precisa mais? E uma coisa que a gente ensina os alunos no primeiro ano, que se chama cinemática do corpo rígido, só, ponto. Certo? Então, eu preciso conhecer, a cada instante de tempo, qual a velocidade de cada centroide, o que eu faço através da fórmula fundamental da cinemática do corpo rígido. Acabou. Isso a cada instante. E para cada coluna, eu vou ter uma velocidade de correnteza instantânea com um ângulo diferente e intensidade diferente. E como? E aí a fase entre forças que vai provocar o momento também vai estar implícita em tudo isso, a fase entre forças. Está claro isso? Então, essa ideia foi central. Aí eu falei para o Everton, que estava fazendo um curso de mecânica analítica comigo na época, eu costumo dar no curso um trabalho. Você não quer fazer isso como trabalho de final de curso? Ele falou, eu faço. Ele tinha escrito já o paper comigo lá, da monocoluna, e ele fez isso como trabalho, a gente acabou publicando no IOWTC, e a gente adotou esse mesmo modelo para trabalhar com a Petrobras, também no projeto da Petrobras, como indicativo de que existe VIM, não como definitivo. Né? O equacionamento é o mesmo, né? Já expliquei tudo isso, não muda nada, só que agora tem a parte não linear inercial associada à frequência ao quadrado, que vai aparecer aí, tá? E a gente fala, deixa aí, tá aí porque é tudo não linear mesmo, deixa aí. É pequeno, mas deixa aí, já está calculado mesmo, deixa aí, tá certo, Marcelo? Né? Para que tirar, né? Põe aí. Tá certo. Então, a gente manteve os termos inerciais não lineares associados à rotação. A rotação, veja, o vetor de rotação desse sistema, ele tem uma única direção, que é a direção vertical, né? Certo? O movimento está no plano, então, ótimo. Não precisa nem de ângulos de Euler, não precisa de quaternos, não precisa de nada disso, é fácil. E aí fizemos um modelinho, consideramos aí o diagrama de forças para cada coluna, que eu já apresentei para vocês, tá certo? Aí cada coluna tem um centroide CK, K é o indiciador de cada coluna, e esse modelo serve para 5 colunas, 10 colunas, 12 colunas, quantas colunas vocês quiserem, mediante a hipótese de que uma coluna não interfere hidrodinamicamente na outra. Isso é forte, isso é muito forte. Então, eu não estou dizendo que esse modelo de ordem reduzida seja, vai funcionar sempre, não. Mas dá uma ideia geral da dinâmica, tá? Então, no fundo, o modelo é o mesmo, só que para cada coluna eu vou ter 2 osciladores de Van der Pol, né? As forças generalizadas eu vou escrever dessa forma, aí a força hidrodinâmica, eu estou calculando a força generalizada associada às forças hidrodinâmicas agentes em cada coluna, né? Isso aqui del V, del Q, J ponto, del VCK, del J ponto, é a relação cinemática que a gente sempre utiliza em mecânica analítica. Essa é a hipótese essencial, que esse vórtice aqui não interfere nesse, não interfere nesse. E a partir daí, depois vocês veem com calma, a gente chega num sistema que nesse caso deu 11 graus de liberdade, porque eram 4 colunas.
8 para os osciladores de Van der Pol e 3 para os graus de liberdade, escrito na forma de espaço de estados depois, escreve em espaço de estados, 22 equações, integra esse cara, e a gente usou, vamos usar para a OC4. A OC4 ela tem essas patas aqui, ó, que essas são as Rive Plates. E, bom, não tem movimento na vertical, então não precisava da Rive Plate, só que o Rodolfo fez o experimento com elas, assim. Isso aqui é uma foto do que ele... Opa! É uma foto do experimento que ele fez. Tá? Esse é o experimento, ele tinha um tanque de provas, aí não era um canal de água circulante, reboca um carro. A vantagem de fazer rebocando é que a água está parada. Então, você tem baixíssimo nível de turbulência, né? Então, e outra vantagem também é que a velocidade do carro de reboque é controlada, extremamente controlada. Então, facilita também. Aí ele botou 4 molas aqui, ele não botou as 3 molas, eu não sei porque ele não pôs as 3 molas, ele botou 4 molas aqui lineares, né? Só que os comprimentos das molas são diferentes nessas duas direções, o que dá coeficientes de rigidez tangentes idênticos, porque as molas são idênticas, mas dá coeficientes de rigidez, aquela rigidez de corda diferentes, tá? Então mexe no ion. Aí o que a gente fez? A gente pegou essas 3 situações e rodou o nosso modelo para poder comparar. Então vou mostrar aqui os resultados para vocês, tá? A velocidade reduzida variou de 3 até 24, o que não é normal em VIV, a gente vai até 12, 15 no máximo, a gente foi até 24, porque a frequência natural de ion, devido a esse sistema de amarração, fica muito alta. Então, a ressonância em ion só é excitada em velocidades mais altas. E isso ele observou também, experimentalmente. Aqui estão os dados, por exemplo, aqui tem os dados de períodos naturais medidos no experimento, em 3 condições, e os períodos naturais calculados, aí sim, em modos lineares de vibrar, os períodos naturais calculados pelo modelo de ordem reduzida. Eles estão muito próximos entre si. Pelo menos as escalas de tempo estão próximas, né? Ok, e aqui tem resultados de trajetórias com incidência 0 graus. Aqui tem uns filminhos. Espera aí, deixa eu... lógico que está acelerado, né? Mas vocês estão vendo uma simulação a partir do repouso. Tá? Está super acelerado, ok? Você está traçando também a trajetória ali do centroide da plataforma. E para velocidades reduzidas mais altas, nesse caso aqui, deixa eu ver, esse caso aqui é o E. O E, a velocidade reduzida relativamente alta, né? Você tem um certo ângulo de Olds. Não sei se vocês estão percebendo que tem movimento. Aqui é um movimento quase transversal apenas, aqui tem um movimento transversal e longitudinal, e aqui tem um movimento de rotação também embutido. Tá? Aqui é 90 graus. 90 graus, a correnteza está sempre da esquerda para a direita, tá certo? Opa, espera aí. Deixa eu ver se ele toca. Não. Acho que eu tenho que ir lá, quer dizer, tocar. Eu tenho que clicar em cada um dos quadrinhos aí. Pode clicar. Eles ficam vibrando em conjunto. Oi. Pois é, vai. Na prática, vai. Aí eu estou abusando ao máximo da hipótese, certo? Eu não estou aqui para mostrar que isso funciona, estou aqui para mostrar quando não funciona também, eventualmente. Tem que ter espírito crítico, né? Certo? Mas, quando a gente compara com o experimento, o resultado não é tão ruim assim. E aí o próximo, que é a 180 graus, a 180 graus também tem uma situação bem favorável em relação a essa hipótese de não interferência hidrodinâmica, né? Ele começou a vibrar? Já começou. E você vê que o E apresenta um movimento de rotação bem visível, né? O E e o D também. O D também apresenta
Por quê? Em velocidade reduzida da ordem de 14, 15, começa a ressonância de Iol. É por isso. Oi. Isso aí é simulação. Não, ele girou a plataforma, porque o movimento é sempre na direção do tanque, né? Ele girou todo o conjunto. Fazer um experimento desse dá um certo trabalho. E aqui tem a comparação a 0, 90 e 180 graus, a amplitude em Y, amplitude em X, ou seja, perpendicular à correnteza, na direção da correnteza, e o ângulo de Iol, né? Em graus aqui, inclusive em função da velocidade reduzida. Então, na direção perpendicular à correnteza, apesar de todas as aproximações que a gente fez, ele captura a amplitude de movimento, captura a ressonância legal. Na direção da correnteza, só nessa região aqui. E o Iol, a gente prevê uma ressonância que ele não mediu no experimento. Ele mediu alguma coisa. Tem uma tendência de aumentar o ângulo de Iol nessa região. Só que os experimentos não demonstraram uma ressonância clara como a gente demonstrou aqui. Tá? O porquê disso? Tem aquelas patas lá. Quando você tem velocidade de escoamento muito grande, o que acontece? As molas estão num nível superior. Aí a correnteza está aqui. O que acontece? Tem um binário. Ele inclina, a plataforma inclina. Inclinando a plataforma, aquelas patas que eram na direção, estavam no plano horizontal, que a gente chegou, certo? Mas é uma especulação experimental também, ok? Bom, para finalizar aí, só mostrando os resultados adicionais, essa plataforma é uma das, no projeto da Petrobras, o pessoal projetou e otimizou, esse é um dos projetos otimizados, um dos, não vai ser o que vai ser ensaiado no Lab Oceano, mas é um dos projetos. E rodamos também nessas 3 situações o modelo, o experimento ainda não foi feito, né? E a gente tem comportamentos, aqui são dados da plataforma, massa adicional e tal, e aí tem as amplitudes de movimento também. Só que aí, como amplitude de movimento, o que está acontecendo aqui é que o Everton deixou a escala variar para a plataforma ficar parada no centro. Tá? Mas não está rodando? Não sei. Esse é 90 graus. Bota para rodar os 3. Então, o que vocês vão ver aí é a escala se deslocando, tá? Não é a forma melhor de ver, né? Claro, mas a escala vai se deslocar para cima e para baixo. Aí tem 10 mil segundos de simulação. Aí está claro o Iol, né? Olha o Iol como acontece. Bastante grande, né? E a trajetória está sendo plotada aí, mas a escala está mexendo para a plataforma ficar no centro, tá? Como a escolha dele, eu falei, mas você vai me deixar vesgo desse jeito. Mas tudo bem. Tá, mas dá para... É como se vocês estivessem, sei lá, no referencial do corpo, né? Mas sem girar com ele, né? Sem girar com ele. Sem girar com ele. Tá. Mas as trajetórias são parecidas e aí o ângulo de Iol é bem grande, né? E a condição B e D são velocidades reduzidas altas também. A mesma coisa para 90 graus, né? Vai aparecer também movimentos desse tipo também, tá? O movimento de Iol é bastante pronunciado, da ordem de 10 graus, coisa clara. Né? O movimento transversal é da ordem de 20, 30 metros, que é da ordem de magnitude aí da distância entre colunas. E aí o de 180 graus é uma coisa parecida também. Né?
Tá rodando? Tá, né? Tá. É que ele sempre saiu do repouso, então demora um pouco para entrar. Agora, fazer experimentos desse tipo no Labiosiano vai demorar um tempão, então eu sugeri fazer o seguinte: a gente vai acelerar a correnteza lentamente, numa escala de tempo muito superior à escala de tempo de vibração, de tal forma a conseguir reproduzir, e depois desacelera a correnteza também. Aí você consegue reproduzir todas as velocidades de forma quase estacionária e numa única corrida, economizando o tempo de laboratório, que é caríssimo, né, o laboratório. Tá. Bom, vocês já viram aí as trajetórias do tipo 8. Ah, esqueci de falar. Essa é uma brincadeira aqui, esqueci de falar, isso é super legal. O ângulo de Yol está em cores aqui, tá? Então, essa é uma trajetória com 3 graus de liberdade, tá? É só fazer com... Hoje em dia é fácil fazer isso, né? Qualquer um faz, né? Menos eu. Mas qualquer um faz, tá certo? Qualquer aluno desses aí faz. É só colorir a trajetória com o ângulo, que é o 3º grau de liberdade, você vê, consegue visualizar tudo, certo? Bom, aqui tem as amplitudes de movimento para 0, 90. Ah, aqui tem o resultado com os pontuns e sem os pontuns. Essa plataforma, ela tem os pontuns que unem as colunas. E a pergunta é, qual a influência dos pontuns no movimento? A resposta é óbvia. O pontum vai... Strip Theory, ou uma teoria de faixas, integrando a força hidrodinâmica de arrasto ao longo do comprimento, calculando o momento decorrente, a gente fez as curvas também. E diminui realmente sem pontuns e com pontuns, diminui a amplitude de movimento, né? Diminui um pouco, mas não é muita coisa, não. Diminui um pouco, ok? A massa adicional dos pontuns já está considerada na massa adicional do conjunto completo. Então, a parte inercial está toda considerada, tá? E você calcula isso uma única vez. Por que você calcula uma única vez a massa adicional? Entra na matriz de massa adicional. Esse é um detalhe importante também para quem não faz engenharia oceânica. Quando você tem um corpo se movimentando com superfície livre, ele gera ondas, né? A onda se espraia e você perde energia, mas ele também, a massa adicional fica a função da frequência de oscilação em função da superfície livre, tá? Só que no limite assintótico da frequência nula, frequência muito baixa, fica independente, né? É um valor assintótico. E como os períodos naturais de oscilação dessa plataforma no plano são muito longos, basta calcular uma vez para o limite assintótico de baixa frequência, tá? Não teria que fazer uma convolução no domínio do tempo. Complicaria um pouquinho o problema. Teria que pegar a função de massa adicional, que é a função da frequência, e representar através de uma convolução no domínio do tempo, tá bom? Mas também teria saída para essa, aí, saída conhecida, inclusive, nada de novo. Bom, então, essencialmente, é isso. E eu já me excedi muito aqui. Comentários é o que se pode fazer depois, resultados preliminares. E essa plataforma que eu mostrei os resultados agora vai ser ensaiado no Labiosiano ou coisa parecida. A gente vai rodar de novo. Vai rodar de novo no caso do experimento. Tentar verificar se recupera o experimento, né? E tem um aluno do Bruno Carmo que está fazendo o CFD desse cara aí para a gente comparar. A conclusão é que compara relativamente bem, por enquanto. So far, so good. Mas está precisando ainda bastante estudo ainda. Porque demora muito, ele está usando o OpenFOAM, e um caso desse que a gente simula em alguns minutos, demora dias rodando.